pensando na empresa que você está trabalhando, né? Você está lá ajudando o seu cliente e você tem acesso a erros que a empresa comete ou que o time, enfim. Cara, pensando num projeto assim, o que você vê de erros assim? É mais voltado a processos ou o próprio time? O que é mais Mas comum? no cliente É, no ou... cliente mesmo, é. Tá, no cliente o que você vê bastante é o que eu percebi, né? São feudos, né? Você tem clusters de operações e às vezes Boa, eles não se conversam. boa. Então isso é onde você vê muito gargalo que é fácil de você ajustar se tivesse uma conversa, né? Mas eu entendo o processo de entrada, eu entendo o processo de saída, eu entendo folha de pagamento, eu entendo vendas. E aí, beleza, onde que tá o ponto comum? Não tem, entendeu? Entendi. E aí, assim, aí é a cabeça do dono para poder fazer essa gestão. Mas às vezes ele tá tão longe que ele não vê isso, né? Quando ele entra no micro ali de entender o processo, você vê essas divergências. Então, acho que essa coisa de cada um ser dono do seu ponto e não se conversar Ou é seja, bem comum, grandes assim. negócios ficam muito fragmentados internamente ali, nesses Muito. feudos, e aí cria aqueles silos que você não tem divergência. Um exemplo que eu fiz um projeto numa empresa grande de telecom e tinha uma parte de fibra, né? Então eu tinha que entender eh, compra de insumos, aí depois a parte de engenharia para entrega e depois instalação. Cara, eu preciso falar com esse cara aqui. Não, tem que falar com ele. Cara, mas tá aqui do seu lado. Não, fala com ele. E aí pareciam três empresas distintas, assim, né? Só que era uma empresa bem grande. Então, tem muito disso, assim. Só que quando você olha na prática, isso representa uma perda para a empresa significativa, né? Muito. Uma empresa grande. Na época eu não entrei no ponto de custos e despesas, mas assim, desperdício você vê, é Sim. evidente, assim, é, é grande, assim. Então, coisas que é interessante, assim, que você olha em processos de empresa que tem muita perda, né? Ou, assim, na verdade, de deixar dinheiro estocado. É estoque. Às vezes o cara não faz uma gestão inteligente disso, né? Então, ele acaba tendo dinheiro parado ali que ele poderia jogar para outros pontos, né? E durante o processo ali também você tem perdas, né? Às vezes é um processo errado ali que acaba tendo sobra, alguma coisa que ele não consegue reutilizar. Então isso dá muita perda. Isso pensando em processos, né? Em manufatura. Sim. E quando a gente olha, por exemplo, para pessoas, é muito difícil porque as pessoas elas são parte essencial dessa conexão dos processos, né? E é muito difícil porque quando você vê essas clusters, você vai ter muito jogo de ego, Eu ia falar isso, e você cara. fala isso, né? Eu acho que é, eu falo por mim, tá? Eu já tive muito ego, eu já tive muito assim de olhar pro lado e falar, cara, por que que ele foi promovido e eu não? Uhum, Se você não olha pra você mesmo, né? Mas olhando assim de fora, depois que você consegue internalizar e entender isso, você vê que o grande problema de empresas, se você for pensar, é comportamental, né? É a parte do ego, é a parte do eu tenho uma importância, uma relevância e por isso que eu sou centralizador disso, eu não passo informação, entendeu? Então, assim, pensando numa coisa mais holística, né? Se você pensar um pouco em melhorar essa parte de gestão das pessoas, explicar um pouco uhum. melhor, eu acho que eles vão ter essa conexão, assim, né? Ó, Mas empresas muito grandes, acho que é difícil, né? Empresa uhum. menor você consegue ter uma gestão maior, mas quando você já passa de uma empresa com uma quantidade de colaborador muito alto, aí você tem que pensar em planos mesmo, plano de governança, alguma coisa de política, porque daí fica um pouco mais difícil, né?